Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CNN Nosso Mundo. O programa de hoje é dedicado ao tema saúde da mulher. A gente sabe, que o corpo feminino tem particularidades e que segue ciclos diferentes ao longo da vida. O curioso é que nós somos mais cuidadosas em relação à saúde do que os homens. 70% de todas as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde são mulheres, isso segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Isso reflete diretamente na expectativa de vida, 80 anos para as mulheres contra 73 anos para os homens. Ou seja, a gente vive em média ali 7 anos a mais, justamente porque nós nos cuidamos mais. Vamos falar sobre isso? O tema saúde da mulher ganhou força ultimamente aí no noticiário, depois que a cantora Anitta revelou que estava com endometriose. O diagnóstico só veio recentemente, depois ela vivia ali por 9 anos com muitas dores e muitas dúvidas. Os fãs acompanharam o drama da artista que fez vários posts nas redes sociais. Essas fotos foram publicadas depois que a Anitta passou por uma cirurgia. Lembrando, que a endometriose afeta cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Nesse post, a Anitta escreveu: "Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente, mas é ao mesmo tempo tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia. Já já eu volto com tudo, lutando para que as mulheres todas tenham acesso a tudo que diz respeito a esse filme de terror que é a endometriose. E que, principalmente, sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de buscar ajuda." O nosso convidado de hoje atuou diretamente ali no caso da Anitta. Dá só uma olhada, ó. É ele quem aparece nessa foto do ladinho da cantora. Na publicação, a Anitta fez questão de agradecer a toda a equipe médica. Ele é uma referência mundial em endometriose e saúde da mulher e foi eleito um dos cientistas mais influentes do mundo pela revista científica americana PLOS Biology. É também gestor do serviço de ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então está aqui, no CNN Nosso Mundo, o ginecologista e obstetra Maurício Abrão. Doutor, muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com o senhor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Não tem como a gente abrir esse programa sem falar de Anitta. O senhor esteve perto ali do caso. A Anitta é uma mulher moderna, ela é uma empresária, uma mulher bem-sucedida, carreira internacional, ativa. Agora, a gente sabe que mesmo ela tendo ali todo um staff em torno dela, todo um grupo de apoio, ela vive sob estresse, porque ela tem ali o cronômetro o tempo todo em cima dela. A endometriose, ela é tida como uma doença da mulher moderna alimentada pelo estresse. Por que isso? Por que a Anitta teve endometriose e por que outras mulheres que também têm essas características têm a doença? Alguns anos atrás, eu escrevi um livro que se chama Endometriose, a doença da mulher, uma doença contemporânea. E nesse livro, um dos capítulos mais interessantes do livro se chama Ansiedade, Estresse e Endometriose. Então, por que a gente diz hoje que a endometriose é a doença da mulher moderna? Porque isso me obriga a falar um pouquinho do porquê que existe a doença, As teorias principais falam de 2 aspectos mais importantes. O primeiro deles é o que se chama de menstruação retrógrada, ou refluxo. Toda vez que a mulher menstrua, pode refluir sangue menstrual pelas tubas uterinas, pelas trompas, levando o endométrio para a cavidade abdominal. E o endométrio é aquele tecido que reveste a cavidade do útero, que descama mensalmente junto com o sangue, fazendo a menstruação. Então, esse refluxo, esse endométrio pode chegar na cavidade abdominal e se implantar. Só que mulheres normais também têm esse refluxo. Qual seria o gatilho para haver esse implante? O sistema imunológico. Então, a partir de 1980, vários estudos sobre imunidade começaram a surgir. A gente mesmo teve um projeto temático na FAPESP só olhando para a imunidade da portadora de endometriose. E com tudo isso, o que a gente começa a pensar? Que a mulher moderna hoje, primeiro, menstrua muito mais. A mulher menstrua 400 vezes durante a vida.
e menstruava 40 vezes 100 anos atrás. Porque tinha muitos filhos. Porque tinha muitos filhos, morria mais cedo, enfim, uma série de questões relacionadas a isso. E, além disso, tem a questão também da ansiedade, do estresse e da doença impactando o sistema imunológico também. Então, a gente sabe que esse binômio aí é que acaba justificando por que esse perfil atual, né, faz com que, obviamente, a mulher moderna seja mais alvo de doenças como essa. A gente preparou aqui uma artezinha para falar um pouco mais sobre a doença e mostrar. A endometriose é uma das principais causas da infertilidade. Então vamos ver, para entender um pouquinho mais sobre a doença que afeta só aqui no Brasil mais de 8 milhões de mulheres. O diagnóstico é feito por exame ginecológico. A endometriose causa uma reação inflamatória crônica, pode resultar na formação de tecido com aderências e fibroses. Alguns sintomas: cólica incapacitante, aquela cólica que não dá para aguentar, dor na relação sexual, sangramento e dificuldade de engravidar. Inclusive, eu sou uma paciente que trato a endometriose, descobri a endometriose aos 37 anos, justamente porque tinha dificuldade para engravidar, mas convivo com cólica menstrual e com dores terríveis desde a minha adolescência. Eu não tinha referência de menstruação sem dores incapacitantes, como fala. Tomava também vários tipos de analgésico, vários tipos de remédios, enfim, específicos ali para dor e tal, nessa região abdominal, mas nada disso anti-inflamatórios, nada disso resolvia mais, não fazia mais efeito. E aí, como não conseguia engravidar, tinha dor na relação sexual, mas todo mundo falava, é normal, mulher tem cólica mesmo, é normal. Sobre questão de dor na relação ninguém fala, é um tabu ainda, inclusive entre as mulheres. Aí fui investigar por que eu não engravidava aos 37 anos já, o relógio batendo na porta, e foi descoberta então a endometriose. Na época que eu fiz os exames não mostravam exatamente onde estavam os focos, mostravam que havia alguns focos. E na hora mesmo de fazer a cirurgia, eu precisei também passar pela cirurgia aos 37 anos, é que o médico conseguiu ver a quantidade de focos e conseguiu fazer a retirada. Fiquei ainda 2 anos tentando engravidar, e aí depois desses 2 anos é que eu consegui naturalmente engravidar aos 39 anos, sou mãe do Benjamin, graças a Deus. E, doutor, depois desse processo todo, é uma recuperação difícil de cirurgia, apesar de ser videolaparoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva, mas depois desse processo todo, depois de eu engravidar, eu ainda fiquei por muitos anos tomando um remédio que não me deixava menstruar, né, justamente para evitar que a endometriose voltasse. Por que a gente demora tanto para descobrir a doença? Eu só fui descobrir com 37 anos, convivendo com todos os sintomas ao longo de boa parte da minha vida. Eu acho que tem 2 fatores aí que estão por trás dessa afirmação. O primeiro deles é que, obviamente, a própria mulher acaba achando que cólica é normal, quando não é, né? Então, quando a mulher acha que a cólica é normal, ela demora para procurar assistência médica por causa disso. Mas isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que o profissional de saúde demora para valorizar o sintoma. Então, vamos pensar em termos de saúde pública, desde o agente de saúde, o agente comunitário, enfim, que vai na casa do paciente, ou enfim, programas de medicina de família, que demora para pensar no assunto, demora para referenciar, né, para as unidades básicas de saúde, que, por sua vez, não tem treinamento para fazer diagnóstico por imagem ou mesmo diagnóstico clínico. Então, isso vira uma cadeia de problemas que levam a essa lentidão. Mas uma coisa super importante. A gente publicou, uns anos atrás, um trabalho entre a Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo, a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e a Unicamp. E o foco daquele trabalho era o tempo entre o começo dos sintomas e o diagnóstico. Esse tempo é de por volta de 7 anos. Quando a mulher começa a ter sintoma com menos de 20 anos de idade, esse tempo pula para 12 anos. Quer dizer, quanto mais nova é a mulher quando começa com sintoma, mais demora o diagnóstico. E aí a gente começa a achar, não, isso é coisa do Brasil. Não é, não. Isso é coisa do mundo inteiro. Na verdade, é uma conjunção de fatores, né? Se a gente olhar, aí depois desse estudo que a gente fez, outros países começaram a mostrar números semelhantes, Estados Unidos, né?
estudos da Escandinávia mostrando essa demora no diagnóstico. Então, na prática, a gente precisa levar informação. Em 2008, a gente eu fundei, junto com um grupo de colegas, a Sociedade Brasileira de Endometriose. Eu fui presidente por dois mandatos consecutivos e o carro-chefe da atuação da SBE, da Sociedade Brasileira de Endometriose, era levar informação aos 4 cantos do país. Mas isso é um trabalho de formiguinha, isso demora um tempo, né? E mesmo trabalhando no Hospital das Clínicas, onde eu coordeno o setor de endometriose, a gente também percebe, né, que o gargalo é muito grande. A gente precisa de mais centros dedicados a esse tipo de diagnóstico e esse tipo de tratamento. Mas ainda assim, eu falava com você antes de a gente começar aqui, ainda assim o Brasil é um lugar que acaba hoje diagnosticando mais e tratando melhor muitas vezes do que muitos outros países, acredite você. Doutor, eu queria trazer um pouco a questão que o senhor tocou do sistema imunológico. Acho que também por ser uma doença sem cura, a endometriose faz com que a mulher seja bastante protagonista, né, no processo de tratamento durante a vida inteira, né? Por isso mesmo, acho que ter conhecimento da forma integral, né, como funciona a doença, principalmente relacionada às questões inflamatórias, é super importante. E por isso a importância dos hábitos diários, né, como alimentação, sono, estresse, como o senhor mesmo falou. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse a importância da alimentação, né, no tratamento da endometriose e principalmente a relação com outros organismos vivos que ajudam na regulação do nosso corpo, como a microbiota intestinal e vaginal, e se isso pode ter alguma relação também com a doença. Esse é o futuro. Olharmos, primeiro, uma questão que é o presente, é a necessidade de a gente tratar integralmente a mulher, tá? E passando por isso, a gente tem que pensar na microbiota, tem que pensar no fator da dieta, tem que pensar na imunidade como um todo, tem que pensar no exercício físico, tem que pensar em uma série de questões, né, no estresse, na psicoterapia, que ajuda muito nesse contexto. E especificamente sobre a microbiota, a gente tem 4 estudos muito legais em relação a isso. Um deles é um estudo que a gente fez na USP junto com o MIT, lá de Massachusetts, mostrando que tem algumas bactérias específicas que estão mais, prevalentes na flora vaginal de quem tem endometriose do que quem não tem. Onde a gente espera chegar com isso? Orientação alimentar, probióticos dedicados a isso, né? Enfim, dentro desse conceito global. Mas a gente ainda não está lá, a gente está no caminho de. Então, a gente também, obviamente, a gente sabe que tem alimentos inflamatórios que, quando a gente retira, melhoram o sintoma da paciente. Exemplo, o glúten. Né? E principalmente quem tem alguma intolerância, né? Hoje tem formas de a gente fazer esse diagnóstico. Hoje você tem, por exemplo, um teste genético, né, que fala de predisposição para a intolerância a glúten, né? Então, isso é uma questão que a gente pode, eventualmente, usar para isso. E por isso que, dentro desse tratamento global, muitas vezes, o carro-chefe é uma orientação nutricional. Por isso que sempre que eu faço uma consulta, e às vezes até indico uma cirurgia, eu peço para a minha paciente, quando possível, ser orientada do ponto de vista nutricional. Seja por uma nutricionista, quando ela tiver condição de fazê-lo, né? Ou às vezes, quando não tem, uma paciente do serviço público e tal, a gente tem que despender um tempo para explicar o básico disso que eu estou falando. Letícia? Doutor, a Glória trouxe uma questão interessante, o senhor também falou sobre sentir dor não é normal. Mas nós, mulheres e meninas, crescemos achando que cólica é normal e ouvindo, às vezes, até da própria mãe, eu ouvia da minha mãe. Tem dor que é pior, tem que aguentar, toma remédio, pode anticoncepcional que passa, é frescura, né? Existe uma certa romantização da dor, que é uma lenda urbana de que, por exemplo, mulheres negras, por exemplo, são mais resistentes à dor, então aguenta. A gente tem essa romantização da dor, mas o senhor traz uma questão, numa das suas entrevistas, que eu achei interessante, que são os 6 Ds da endometriose. E eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque são as dores, e eu acho que são sinais importantes para identificar, né, a doença.
E um D em específico que é sobre a dor pélvica crônica. O que é e se ele é um sinal de alerta importante? Perfeito. Então, primeiro, dor não é normal. A dor está ali para chamar a atenção que tem alguma coisa errada. Eu vou até falar outra coisa. Às vezes, 10% de quem tem endometriose pode não ter dor. Interessante. 10%. Isto também não é bom para a paciente, porque não tem dor, não chama atenção para a doença. E sabe quem que é essa paciente? Ou aquela paciente que tem o limiar de dor diferente, às vezes acontece, ou aquela paciente, por exemplo, que faz um exercício muito intenso. Exercício aeróbico intenso, ele tira a dor. E às vezes eu tenho pacientes sem dor e que tem uma endometriose avançada, você vai ver, não que ela não deva fazer exercício, exercício ajuda demais no tratamento, mas a gente tem que compor a história. Então vamos para os 6Ds. O que são esses 6Ds que a gente fala muito? D de dismenorreia, dor na menstruação. D de dor acíclica, ou dor pélvica crônica, que eu vou falar depois. D de dispareunia de profundidade, que é a dor na relação sexual quando o pênis encosta no fundo da vagina. E é interessante porque a gente estava falando dos mitos, né? É mito. E às vezes a paciente se acostuma tanto a ter essa dor que evita a posição que tem essa dor e fala, eu não tenho dor, e tem. E tem. Isso, eu sou um exemplo disso. Isso acontecia comigo e você, enfim, a gente está na relação, você acha que o problema é a posição, que o problema é nosso. Ou a posição do útero. Exatamente. É a posição do útero, é o seu canal que é muito curto. Enfim, eu ouvi tudo isso, inclusive de médicos. Nós falamos de dor na menstruação, dor entre as menstruações, dor na relação sexual, dificuldade para engravidar. Endometriose hoje é considerada, se não a principal causa de infertilidade feminina, uma das principais causas de infertilidade feminina. E as duas últimas dores, dor para evacuar e para urinar na menstruação, que é disquesia e disúria cíclicas, que medicamente esse é o termo utilizado. Para dar um pouco mais de consistência a essa informação, o que a gente tende a fazer é quantificar isso, por mais subjetiva que seja essa forma de quantificar, 0 a 10. E a gente está finalizando um trabalho muito simples, que fala que a gente correlaciona questionários de qualidade de vida com dor menos que 7, mais que 7. Para dizer que, quando a dor, principalmente essa dor que você falou, se for mais que 7, a qualidade de vida é significativamente menor. É meio que provar o óbvio para mostrar o que é importante, que dor não é normal. Então isso é importante para a gente olhar. Só que você pode falar, mas espera aí, endometriose é a única coisa que traz a dor? Não é. Né? A gente sabe que tem uma série de outras questões, né, intestinais, urinárias, que podem trazer dor, mas muitas vezes elas estão relacionadas à endometriose, ou elas podem ter na endometriose um gatilho para essa dor. Razão pela qual, quando a gente trata a endometriose, essas outras alterações, cólon irritável, cistites e outros problemas, tendem a melhorar significativamente. Por quê? Porque é esse ambiente imunológico alterado que gera inflamação na pelvis, principalmente ativada na menstruação, é que acaba sendo o gatilho disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, que a paciente está tendo uma dor crônica independente do ciclo menstrual, ou é porque a doença se estendeu, ou é porque ela está fazendo ramificações com outras causas de dor que devam ser olhadas também. Por isso que a gente tem que olhar globalmente a mulher. Total, né? Lia Bock. Doutora, as mulheres não são ensinadas a conhecer o próprio corpo, a perceber o próprio corpo, né? Eu mesma, a primeira vez que eu peguei um espelhinho e agachei em cima para olhar o que tinha ali, eu tinha quase 25 anos e hoje isso me assusta, né? Que eu falo, gente, como é que eu nunca pensei em fazer isso antes, né? Porque a gente não consegue ver, né? Diferente dos homens. O quanto essa falta de contato com o próprio corpo, de falar sobre o nosso próprio corpo, pode atrapalhar no reconhecimento de sintomas e, claro, diagnóstico de doenças como essa ou outras que são super importantes aí para a saúde da mulher.
Eu acho que isso é de uma importância enorme. É por isso que uma das coisas que eu me preocupo muito, e eu costumo dizer que uma das faixas etárias que eu mais gosto de atuar na minha prática como ginecologista é com adolescentes. Eu adoro trabalhar com essa faixa etária. Eu costumo falar para os meus pacientes dessa faixa etária que a gente vai construir um castelo juntos. E uma das coisas que eu mais faço é examinar a paciente com um espelho, né? E mostrar para a minha paciente o que é cada coisa, a importância disso. Às vezes ela nem teve relação sexual, eu mostro o que é ímen, exatamente para trazer essa informação e para desmistificar algumas coisas importantes. E a partir do momento que a gente derrube tabus, ajude a paciente, a menina, a adolescente a derrubar os tabus, a gente dá voz, né, para essas adolescentes, tá? E faz elas entenderem que tem que se manifestar, tem que falar, tem que ir contra esses conceitos arcaicos que sentir dor é normal, entendeu? Acho que isso é super importante. Lembrando uma coisa que vale deixar aqui como mensagem. 40% a 50% das adolescentes com cólica incapacitante, todo mundo conhece alguma adolescente que teve dor e precisou sair da escola. Todo mundo conhece, né? 40% a 50% tem endometriose na adolescência. Olha só a importância disso. Doutor, o que a endometriose faz? Ela ramifica para os outros órgãos? Explica melhor para a gente de que forma que ela pode obstruir ou alterar. Eu tinha, por exemplo, uma trompa colada. O que pode acontecer com outros órgãos? Quando aquele tecido de dentro do útero que chama endométrio sai, e aí acontece uma menstruação, existe, obviamente, um tecido fora de lugar que está tentando sangrar, que está gerando um processo chamado inflamatório. Quando isso acontece, né, a reação dos tecidos que estão ali por perto é de se defender, e às vezes a tuba uterina gruda ali, né? Eventualmente tem outros tipos de aderência que acompanham o processo. Mas com a evolução da doença, a teoria que existe hoje é que aquele endométrio que se implanta, ele começa a ter raízes ali, começa a se infiltrar, começa a crescer, né? E com isso faz o que se chama de endometriose infiltrativa ou endometriose profunda. Por isso que às vezes a gente encontra endometriose no intestino, nos ligamentos, na bexiga, né? Ou até cistos de endometriose nos ovários. Então são formas de evolução da doença. Doutor, a Anitta, quando descobriu a doença, comentou que demoraram muito para pedir uma ressonância magnética para ela, esse exame, e que isso foi super importante para diagnosticar. Mas a gente sabe também que não só há uma demora no pedido do exame, como muitas vezes para fazer uma ressonância no serviço público demora para marcar, para conseguir, enfim. Esse é o único exame que pode de fato comprovar a existência da endometriose, ou a gente tem outras formas de se fazer isso? Então, acho que o ponto de partida disso não é começar pelo exame subsidiário, não é para começar pelo ultrassom ou pela ressonância. É começar por um bom exame clínico. Primeiro a gente tem que ouvir a paciente, questionar sobre os 6 Ds, os 5 tipos de dores e a dificuldade para engravidar, e fazer um bom exame ginecológico. Às vezes é na ponta do dedo que a gente percebe se tem indícios de endometriose, aonde que pode estar a endometriose. A gente não vai ter o detalhe do exame de imagem, mas a gente tem o direcionamento para onde seguir. Então, visto isso, a gente vai indicar um exame de imagem. O exame de imagem, hoje, padrão ouro, não é ressonância, é ultrassom. Então, como que aconteceu isso? Aí eu vou contar uma história minha no serviço público, que eu acho que é uma coisa que é bem relevante para isso. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, enfim, desde eu fiz residência lá e em 1991, eu conversando com o titular do departamento na época, eu comecei a olhar para essa questão e convenci, né, o professor Pinotti, na época que era o professor titular, a criar um setor de endometriose. Ele estranhou, enfim, convenci. E criamos um setor onde na época não existia isso. No Brasil e pouquíssimos lugares do mundo tinham esse direcionamento.
Qual que é a minha primeira preocupação? Era perceber que tinha uma fila de pacientes enormes que precisavam de uma cirurgia e eu precisava saber quem indicar, quem não indicar, como manejar isso. Começamos a olhar para a parte clínica e começamos a olhar para um marcador, um exame de sangue. Fiz meu doutorado, não sei o quê, até estudamos bastante, vários marcadores, mas não era a melhor forma de fazer diagnóstico. 2000 começamos a olhar para métodos por imagem, de uma forma pioneira. Pioneira, inclusive, no mundo inteiro. Até então se falava, não, é só laparoscopia e não sei o quê, que é essa cirurgia minimamente invasiva. 2007, 15 anos atrás, fizemos a primeira publicação, comparando ultrassom, ressonância, exame clínico e laparoscopia. Qual que foi o resultado deste trabalho pioneiro, que foi publicado numa revista muito boa na Europa? O carro-chefe para esse diagnóstico é o ultrassom feito com um preparozinho intestinal e com profissionais treinados para isso e com uma sensibilidade muito bacana, né? E a ressonância, ela podia dar algumas informações também, dizendo que se eu for eleger um método, eu vou eleger o ultrassom. Quando não tem ultrassom, quando a paciente não pode fazer um ultrassom transvaginal, ou quando não tem ultrassom, significa não ter o especialista treinado para este tipo de ultrassom, que não é ultrassom normal, a gente faz a ressonância. Então é onde a gente está hoje em relação a esse tipo de diagnóstico. O problema é que a gente sabe que, se a gente falar em termos de serviço público, não são todos os lugares que fornecem esse tipo de diagnóstico, né? Então, como a demanda ainda nos serviços privados ainda é muito grande, o sujeito vai no serviço público, acaba vendo que tem demanda fora, acaba saindo e fazendo fora. Por isso que eu tenho insistido demais com o governo. Eu fui chamado 2013, 2017, 2020 fui conversar em Brasília sobre estratégias. 2013, sugeri 3 ações. Capacitação de agentes de saúde para pensar na doença. Cartilhas para falar, agente de saúde, pense em endometriose. Treinar radiologista e ultrassonografista. Treinamento online, que naquela época já existia. E fazer centro de excelência. O que foi feito? Nada. 2017, fui chamado de novo, né? Na época como professor da USP, enfim, estudioso do assunto, coisa e tal, nada foi feito. E tudo para falar que independente do governo, né? E é isso que vocês falaram no começo do programa, de uma forma muito correta, né? A mulher tem que ser mais valorizada, né, nas estratégias de saúde pública. E principalmente para problemas como esse, né, que são problemas que têm um impacto enorme. É a principal causa de absenteísmo, de ausência ao trabalho para a mulher, endometriose. Vence várias outras doenças, né? E fora o custo, o impacto em termos de custo de saúde que demanda isso. Então, de novo, hoje a gente tem aí uma estrutura, né, mais bem estabelecida e nesse momento da minha carreira a gente está conseguindo levar isso para outros países também, né? Eu, como presidente de uma entidade internacional muito forte, que é uma sociedade de cirurgia ginecológica americana, a gente está tentando, né, disseminar esse conceito, né? E mesmo com algumas expedições cirúrgicas que a gente faz com os alunos da Faculdade de Medicina da USP, a gente tenta promover essa saúde, né, em lugares, em sítios remotos. Só que, obviamente, isso precisa ser expandido, né? E é essa expansão aí que a gente está vendo acontecer, né? Mas, enfim, tem bastante chão pela frente. Rita Vu. Doutor, o senhor estava falando da importância do diagnóstico pelo uso de imagem, né, no caso ultrassom, mas a gente hoje fala muito da tecnologia, principalmente quando ela se torna acessível e do quanto que isso pode ajudar, né? Ficou muito comum aí no uso das mulheres os aplicativos que acompanham o ciclo menstrual e a mulher, além de receber várias dicas, consegue conhecer melhor como o corpo funciona. Eu queria saber se existem aplicativos ou tecnologias mais acessíveis que não dependam de equipamentos tão caros, né, para se fazer o diagnóstico, né, inclusive se as mulheres poderiam usar ou se tem algum tipo de tecnologia mais acessível para os médicos usarem no próprio consultório. E também se existem alguns aplicativos para ajudar a mulher também no tratamento da doença.
Excelente pergunta obviamente tem muita coisa surgindo, né? E principalmente quando se fala em aplicativo, a gente percebe aí um movimento no mercado muito grande nessa direção. A gente sabe até que tem um ou outro aplicativo, mas uma coisa que é importante, para a gente lançar, né, um aplicativo para estimular a pessoa a pensar mais na doença e até para, vamos usar esse termo, porque é um termo da atualidade, empoderar, né, a própria mulher para pensar no seu diagnóstico, a gente precisa ter informação em larga escala, né, de uma população que terá sido testada para isso. É por isso que, dentro dos estudos que a gente tem implementado, uma das coisas que a gente está orientando um trabalho muito legal de inteligência artificial para trabalhar muito bem com os dados, né, de uma série de casos enormes que a gente tem para calcular o risco da doença e aí atuar no aplicativo. Enquanto isso está em curso, para a gente não gerar uma coisa sem consistência, até por tudo que a gente tem feito nesse sentido, existem outros aplicativos, né, que têm sido muito benéficos nisso. Então, por exemplo, ano passado, junto com essa sociedade americana que eu comentei, a gente lançou um aplicativo para classificar a doença. Então, todo mundo que quiser baixar na loja de aplicativo do celular, pode baixar de uma forma gratuita, um aplicativo que chama Endo Classification, né, de classificação, AAGL. Endo Classification AAGL, que é a Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica. Okay. Fácil. Baixou, dá para brincar com isso, para fazer um exercício, para ver o quanto está a doença. E o futuro dentro dessa história é a paciente fazer um exame de imagem e classificar a doença pela imagem. Ou entender o que está acontecendo, né, antes de uma indicação cirúrgica ou de um tratamento clínico. Então, o caminho é exatamente esse, né? Quer dizer, a gente dar informações, desde aquela informação que a gente estava falando antes, né, de ensinar um pouco do corpo da paciente para a própria mulher, né, para passar por coisas um pouco mais sofisticadas sem a necessidade de a gente precisar só de exames mais sofisticados para isso. Doutor, o senhor falava de adolescente, né, que o senhor adora tratar adolescente. E eu me lembro que eu fui a primeira vez a uma ginecologista com 16 anos. Muitas vezes as meninas, adolescentes, menstruam lá com seus 11, 12 anos, até antes um pouquinho, mas não são levadas ao médico. E ficam com aquelas dúvidas e com vergonha de falar sobre muitas coisas. Por exemplo, se tem um corrimento, não sabe o que é aquilo, mas tem vergonha de falar. A menstruação atrasada, e tem aquele medo, né, também de falar para os pais alguma coisa e os pais acharem que começou, já se iniciou na vida sexual, né? Eu queria saber qual é a idade, existe uma idade ideal para se levar a adolescente ao médico e que tipo de exames que ela precisa fazer nesse comecinho? Eu acho que a partir daquele ano subsequente à primeira menstruação, que medicamente a gente chama de menarca, né, a mulher deve ir no ginecologista. Porque não é para tratar problemas, é para ter orientação, né? Que muitas vezes não tem em casa. Exatamente. E muitas vezes não tem por várias razões, né? Por tabus, de novo, né? Por falta de conhecimento, assim por diante. Idealmente falando, nesse ano subsequente, né, à primeira menstruação, é de grande valia a ida ao ginecologista. E a partir disso, né, a condução, né, dos anos que se passam, olhando para a cólica, olhando para corrimentos vaginais, olhando para alterações, até alterações de acne, por exemplo, que tem a ver, né, com a parte hormonal. Então, isso é super importante. Letícia Vidica. Doutor, falando de melhor momento, queria trazer aqui o assunto sobre congelamento de óvulos. Tenho visto nos últimos tempos, escutado mais entre amigas, famosas, celebridades, falando mais sobre eu congelei óvulos, né? Acho que o assunto está mais em pauta. Só que às vezes eu tenho a sensação, e aí eu me coloco na conversa, experiência pessoal, de que a gente recebe algumas informações sobre esse processo muito tardiamente. Quando você chega lá no consultório do ginecologista, às vezes já está assim,
Ou é para agora ou é nunca. E aí tem uma série de conflitos de decisões, agora não dá porque vou priorizar a carreira. E de valores também, né? Exatamente, custo, eu vou congelar meus óvulos ou eu vou terminar de comprar o meu apartamento? Então, há um dilema, né, que existe. E aí eu queria que você falasse sobre esse momento. Qual é o melhor momento para a gente começar e buscar essa informação? Né? E se realmente está chegando mais tarde para as mulheres, qual é a questão? Há uma desinformação de pacientes, os médicos trazem o assunto um pouco tarde. Então, assim como adolescente tem que ir um pouco mais cedo ao ginecologista, independente da iniciação na sua vida sexual, e essa mulher que está nesse momento, talvez não está nem pensando em engravidar agora, mas quando essa informação tem que chegar? No meu tempo, doutor, quando a mulher fazia 35 anos, o relógio biológico batia, ela falava, agora tem que engravidar. Agora sim, o relógio biológico bate, ela fala, tem que congelar meus óvulos. É bem por aí, é isso mesmo. Então, eu acho que esse é um assunto incrível para a gente expandir, enfim, e levar ao conhecimento de todo mundo isso. Isso dá para falar via endometriose e dá para falar sem endometriose. Então, vamos generalizar primeiro para depois focar na endometriose em si. A gente sabe hoje que a reserva ovariana, na capacidade da mulher em fazer folículos ovulatórios, óvulos, né, ela vai caindo progressivamente e após os 35 anos ela cai um pouco mais. De uma forma um pouco mais rápida dentro desse contexto. E além da capacidade de gerar número de óvulos, tem a questão da qualidade dos óvulos, que depois dos 45 anos a qualidade dos óvulos diminui um pouco também. A chance de alteraçõezinhas naquele óvulo é maior. Então, a grande notícia que tem por trás disso é que hoje dá para a gente ter uma noção do que acontece por um exame, uma avaliação da reserva ovariana. Existe um exame que se chama hormônio antimileriano, que ele, de certa forma, ele prediz a reserva ovariana dessa mulher. Eu fiz esse exame recentemente. Então, e vou falar mais, tem uma startup feita por uma brasileira incrível, né, que eu tenho uma enorme admiração pelo potencial dessa mulher, que ela trabalhou no Google de Nova York, resolveu focar em saúde da mulher e fez essa startup que chama Fertilide, e que está trazendo a possibilidade das mulheres terem acesso a isso de uma forma muito mais barata e independente de qualquer coisa, né? Elas podem entrar no site e picar o dedo e fazer análise do exame antimileriano. Para quê? Isso é bárbaro, né? Para quê? Para a paciente mesmo saber, olha, está aqui, eu preciso me preocupar disso antes de reformar minha casa, né? Que eu acho que é a coisa que vocês falaram. Agora, se a gente olhar do ponto de vista prático e vocês falarem para mim, quando que deveria virar uma chavinha e acender uma luz amarela? Não é com 35 anos, não. 30 anos. Depois dos 30 anos, por quê? Porque 35 a gente já está no declínio maior. Não é que não dê, mas se a mulher olhar com 30 anos e considerar congelar óvulo, ela pode fazer menos tentativas para congelar e ter melhor qualidade dos óvulos. Isso é uma coisa importante. É um procedimento simples? Ele tem sua complexidade. Ele é caro? E, obviamente, ele não é barato. O sonho da gente é que um dia, né, a gente consiga, né, dar acesso a pacientes, né, como a França faz hoje, né, que está progredindo, né, nesse conceito de dar acesso para fertilização assistida, por exemplo, para pessoas não independente de gastos assim por diante. Então, é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que ter em mente e tem que olhar para a reserva ovariana. Então, questionem o médico de vocês em relação a isso e, mesmo independente do médico, quer dizer, vão atrás de iniciativas como essa que eu citei, né, que eu acho que são bárbaras, né, para a gente poder, obviamente, eleger o que é mais importante, né, naquele momento da vida. Doutor, recentemente a Espanha se tornou o primeiro país a ter uma licença, né, para as mulheres que têm muita dor durante a menstruação. Ao mesmo tempo, a gente viu a lei de distribuição de absorventes para combater a pobreza menstrual no Brasil ter muita dificuldade aí para caminhar.
Eu queria te ouvir um pouco sobre a importância da gente botar a mulher como prioridade na hora de legislar. Já que a gente sabe que na maioria dos países, inclusive no nosso, nós somos legislados por homens brancos, né, de alta classe social. Então, qual que é a importância disso, assim, da gente botar a mulher nessa lente para que as leis nos contemplem? Eu acho que isso é mandatório, isso é fundamental. Essa é a minha grande batalha da minha vida profissional. Da gente tentar mais e mais, né, trazer esse protagonismo, né, direcionar isso. Isso é uma coisa assim, que eu vivi isso no serviço público, eu vivi isso no serviço privado, né, tentando impulsionar, né, os vários setores, né, de saúde que a gente atua, para dar esse protagonismo que eu acho essencial. Espanha como exemplo, né, eu acho que é fundamental a gente dar esse valor. Eu acho que tem essa dificuldade que a gente está vivendo aqui no país, que é a questão dos absorventes, que é uma coisa que tem que ser olhada como prioridade. É inadmissível que isso não seja uma prioridade, né? E para não dizer outras questões, né, como outras discussões, né, de valorizar a mulher como poder decisório do seu corpo, como coisas que têm sido discutidas nos Estados Unidos, enfim. Então, acho que isso é crucial. Acho que é um ponto super importante. Doutor, eu queria trazer aqui a questão da menopausa. Existem ainda tabus também em relação à menopausa. Tem aqueles sintomas que a gente sabe que são característicos desse período, né? Cansaço, calor, ressecamento vaginal. Agora, a mulher consegue manter uma relação sexual, uma vida sexual ativa durante e depois da menopausa? É preciso fazer reposição hormonal? O que a gente pode falar sobre isso? Você sabe que a sexualidade da mulher, depois da menopausa, ela pode até melhorar? Isso é uma coisa importante, se a gente olhar pela fisiologia hormonal, porque aumentam alguns hormônios, quando cai o estrogênio, que até aumentam um pouco a libido. O que acontece é que tem limitações, né? Às vezes aumenta o hormônio que aumenta a libido, mas tem uma questão que dá um pouco mais de depressão porque falta o estrogênio, a vagina está com mais secura. O que acontece? Aquele tabu da reposição que existia 20 anos atrás mudou de área e muita coisa está muito esclarecida. Ou seja, na balança de repor ou não repor, guardadas as limitações, as contraindicações de câncer de mama, o ponto positivo da reposição é muito grande, né? Porque a gente protege a parte cognitiva, a memória, qualidade de vida, onda de calor, irritabilidade, insônia, osteoporose, doença cardiovascular, que é tanta coisa que nessa balança a gente tem que pensar. Então, não é que todo mundo tem que repor hormônio, mas que a gente tem que valorizar isso e de uma forma com conhecimento médico, né? Sem modismo, mas com conhecimento médico que hoje a gente tem. Então, acho que isso é um ponto importante. Rita, vamos? Doutor, já que a gente está expandindo, eu queria aproveitar a oportunidade e trazer a questão do HPV, né? Depois da pandemia, muita gente começou a entender e falar de vírus, né? E da importância do sistema imunológico, né? De a gente não ter tratamentos específicos. E aí a gente tem um HPV, que é um vírus que é transmitido por pele, né? Uma mucosa infectada. E eu acho que assim, as mulheres geralmente não têm um conhecimento muito grande em relação a isso, que pode inclusive causar o câncer no colo do útero. Eu queria que você falasse por isso da importância dos exames preventivos, inclusive da vacina, que eu acho que para a minha geração para trás é pouco comum. Eu acho que esse é um tema super importante, não só pelo HPV/câncer de colo do útero. Se a gente voltar um pouco àquela discussão da microbiota vaginal, o HPV nada mais é do que mais um elemento desse equilíbrio, né, entre bactérias, vírus, defesa, ataque, coisa e tal, que existe na vagina. Claramente, ele tem uma relação muito grande com o câncer de colo. A gente vivenciou uma época que olhar para o HPV, o câncer de colo, tinha uma incidência muito maior do que tem hoje. A incidência de câncer de colo despencou, né, em países principalmente com menos recursos, porque houve uma conscientização de exames de prevenção
e da vacina que veio para ficar, né? Agora, a gente tem que olhar para uma outra ótica, né? Preservativo, né? Então, HPV é muito comum, tem 60 subtipos de HPV ou mais. Tem aqueles que são mais agressivos, mas a gente pode combater isso, né? De novo com aquela história, construindo o castelo com o adolescente, né? Que eu acho que é uma coisa super importante. Letícia? Doutor, para fechar aqui, a gente está falando muito sobre a mulher ter protagonismo sobre seu corpo, né? Ter a decisão do que eu quero fazer com o meu corpo. Recentemente, a gente teve na pauta aí do Mundial a questão do aborto, com a decisão lá dos Estados Unidos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre esse protagonismo e o direito das mulheres em escolherem o que querem fazer com o seu corpo e, enfim, né? A gente queria a sua visão um pouco sobre isso. A gente falou de legislação, mas agora sobre a nossa própria escolha. Isso é um tema super, obviamente, em voga hoje, e eu tive uma oportunidade única. E eu convido vocês até, eu faço questão de passar para vocês depois um documento que eu escrevi como presidente da Sociedade Americana falando disso. Ótimo. Né? E aonde eu enfatizo isso, quer dizer, e as várias sociedades de ginecologia, né, principalmente as americanas, elas manifestaram de uma forma uníssona a necessidade da mulher ter protagonismo sobre o corpo dela. A questão do abortamento é um veículo a mais sobre isso, super importante, principalmente porque lá nos Estados Unidos não tem as limitações que a gente tem aqui no Brasil, na Itália, em outros países, enfim, em relação a isso. E aí a gente começou a participar de debates e eu dando a minha experiência nesses debates, vindo de um país onde o abortamento é proibido, coisa e tal, né? Então, de novo, protagonismo não só para abortamento, para outras questões também é fundamental. Governo, pelo amor de Deus, olhe para a saúde da mulher como uma necessidade prioritária e não como um aspecto secundário, como muitos governos têm feito, independente, né, do lado político que a gente esteja. Doutor, para a gente encerrar então aqui, passamos por vários ciclos ao longo da nossa vida, nós mulheres, né? E aí temos ali a preocupação com muitas doenças também. Câncer de mama, de ovário, endometriose, dificuldade para engravidar, cisto, nódulo, disfunção de tireoide, mioma, pólipo, enfim, um monte de coisas. Quais são os exames que a gente deve manter em dia ao longo ali das fases? Pegando ali a adolescência, pegando depois a mulher mais madura, pegando o menopausa e pós-menopausa. Carro-chefe, exame clínico. Carro-chefe. De quanto em quanto tempo? Eu acho que o conceito de consultas anuais é um conceito estabelecido, né? Anualmente a mulher deve ir ao seu ginecologista, né, e acompanhando a evolução das várias questões. Obviamente, se aparecem questões como endometriose, como outras questões, a gente tem que encurtar, né, essa visita, né? Tem que pedir exames, coisa e tal. Mas olhando para o geral, um bom exame clínico, e dependendo da fase da vida, exames específicos. Então, sem pensar em sintomas que ela possa... Por exemplo, se tem o corrimento, vai pesquisar o corrimento. Claro. Se tem a cólica, vai pesquisar a endometriose, né? Mas ela tem que olhar para, primeiro, a questão do Papa Nicolau, que, enfim, ainda é o carro-chefe da prevenção do câncer de colo, mas e dá outras informações também para a gente, né? Da flora vaginal, coisa e tal. Muitas vezes um ultrassom, quando a mulher tem relação sexual com o transdutor vaginal, que ele é muito mais preciso. Naquela fase inicial, exames hormonais. Vai se aproximando dos 30 anos, reserva ovariana. Isso, de novo, estou deixando de falar quando tem sintomas específicos. Vai chegando perto, se ela é engravida, exames específicos para a gravidez, né? Se ela vai chegando perto da menopausa, a gente tem o perfil de exames da menopausa, que incorpora a mamografia depois dos 40 anos, a densitometria óssea depois dos 50 anos tem que fazer para ver a osteoporose, ultrassom para ver ovário, útero, coisa e tal, abdômen, coisa e tal, e colesterol, porque o médico, o ginecologista, ele acaba sendo o médico da mulher. E nas várias fases da vida, né? E desde a adolescente que eu comentei com vocês, né? Então, acho que é importante a gente trazer esse conceito, né? E, obviamente, isso vai evoluindo, né? Até o momento que a gente vai chegar
nos aplicativos, né, para outras questões que vão ser úteis para nós também. E que nunca vai descartar, obviamente, o médico. Doutor, muito obrigada. Nossa, teve uma grande aula aqui e foram vários assuntos que a gente gostaria muito de tratar já aqui no nosso programa. A gente agradece muito a sua participação. Prazer enorme estar com vocês aqui. Aí, ó, nosso programa com o ginecologista e obstetra Maurício Abrão está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube. Minhas amigas queridas aqui do programa, sempre muito obrigada. E você lembra, né? Todo sábado tem um encontro marcadinho com a gente aqui no CNN Nosso Mundo. Então, até o próximo.